Atrás tem um quadrinho, né, feito em giz, mas já está nas nossas redes sociais. Tem como voltar um slidezinho ali, Fagner, o pessoal que está aqui, ó. Nossa visão está baseada lá em Efésios, capítulo 4, verso 15. Antes cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. E dentro desse tudo nós entendemos 5 áreas que são fundamentais para que uma igreja seja uma igreja saudável. Perceba que não tem nenhuma dessas coisas aí, pontos estratégicos, frases humanas, mas é tudo aquilo que a palavra de Deus diz para que nós sejamos. Primeira coisa, precisamos crescer como igreja no amor à palavra. É isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. Precisamos crescer na oração comunitária. Qual é a diferença entre a oração individual e a comunitária? Nós vamos ver nessa série de palavras. O discipulado como cultura. A única coisa que Jesus mandou a gente fazer foi fazer discípulos. Ele não mandou fazer convertidos. Fazer discípulos e convertidos são coisas diferentes. Nós vamos ver isso aí também nessa série. O evangelismo, nós precisamos crescer de maneira local, mas também global. Esse é um ano para a nossa igreja, a Verdade que Liberta, começar a plantar coisas também fora do país. E crescermos a nossa expressão de adoração. Será que a adoração está embutida apenas na música, nas canções? Como funciona isso e principalmente, como nós precisamos ou podemos crescer nessa área? Nós vamos aprender tudo isso. Mas hoje eu quero olhar contigo esse texto tão conhecido de Hebreus, no capítulo 4, lá no Novo Testamento, verso 12 e 13, para nós entendermos como podemos crescer no amor à palavra. Por que precisamos crescer no amor à palavra? E principalmente, querido, cada semana nós vamos ter uma prática. Nós não vamos sair daqui só com a nossa mente informada. Cada semana nós vamos ter uma prática. No final dessa palavra eu vou falar para você quais serão as práticas que nós teremos de segunda a domingo em cima de cada uma daquelas áreas que eu mostrei para você. Então essa semana eu vou te dar um desafio que eu até estendi 2 anos atrás, e eu quero te dar de novo esse desafio lá. Vamos lá, por favor, olhe comigo, Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? A expressão palavra do Senhor, a primeira coisa que nós lemos aqui, pois a palavra de Deus, a expressão palavra de Deus ou palavra do Senhor, você vai encontrar ela mais de 2.200 vezes em toda a Bíblia, a maior parte lá no Velho Testamento. Quando Deus enfatiza muito uma coisa, é que Ele está querendo nos reforçar um conceito que talvez nós não saibamos. Um dos assuntos mais falados na palavra de Deus é sobre o apego ao dinheiro, às coisas materiais. Deus precisa dessas coisas? Sim ou não? Não. Por que Ele fala tanto disso? Porque eu e você temos dificuldade em lidar com essas coisas. Uma das coisas que nós mais temos dificuldade de entender é o que é a palavra do Senhor. Porque tantas e tantas vezes nós ouvimos falar, mas por que tantas e tantas vezes nós não ouvimos e nós erramos? Pois bem, existe uma ênfase, o objetivo hoje é te ajudar a manusear um pouco melhor, ou entender qual é a razão, qual é a importância, ou qual é o papel que essa espada do Espírito tem na minha vida e na tua vida. Há 2 anos atrás eu tentei ressaltar um princípio para você aqui a respeito da palavra de Deus. Eu penso que princípios precisam ser repetidos enquanto as pessoas não estão falando ele no discurso. Se você quer saber se as pessoas estão aprendendo aquilo que você está dizendo, é só você ver se na conversa delas com outras pessoas, elas estão transmitindo aquilo que receberam. Enquanto elas não estiverem falando a tua linguagem, ou o teu vocabulário, seja numa empresa, seja no PG, seja em qualquer outra coisa, significa que o conceito ainda não foi repetido o suficiente, né? Por exemplo, olha uma frase aí que não é política, mas todo mundo já ouviu um monte de vezes. E por ouvir muitas vezes, mesmo que você não concorde com o que está acontecendo, aí você vai saber repetir, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de? Ok? Brasil acima de tudo, Deus acima de? Quantas vezes você já ouviu isso? Concorde ou não concorde? O que eu quero te dizer? Quanto mais é repetido, pelo menos a ideia já está embutida dentro de nós.
Pois a ideia que eu quero repetir para você e enfatizar para você é que nós precisamos de 3 coisas básicas em relação à palavra de Deus até o final das nossas vidas: amar, aprender e viver. Vamos repetir para a gente gravar? Amar, aprender e viver. E aí, quando você cansar disso, o que você tem que fazer? Amar mais a palavra de Deus, aprender mais a palavra de Deus e viver mais a palavra de Deus. Em relação à palavra de Deus, querido, essa é a nossa função básica enquanto aqui na terra nós estamos: amar mais, aprender mais e viver mais. Esse é um conceito muito simples. E o primeiro ponto em cima daquilo que nós vimos nesse texto: a palavra de Deus é viva e eficaz. O primeiro ponto é que a Bíblia precisa ser a sua bússola. Hoje nós não usamos mais tanto, né? Mas o que é uma bússola, se não um ponto de referência, para você saber o que é o quê, não é? Os mais jovens, claro, não vão saber. Na minha época, não sou tão velho, mas já sou velho, né, comparado a essa geração, ainda se fazia na escola uma bússola para apontar para onde, gente? Só os mais velhos sabem, os novos têm que ir para a escola ainda. Para o norte. Uma vez que você sabe onde está o norte, você define todas as outras direções. Mas se tiver um pontinho magnético em qualquer lugar da tua bússola, o que acontece com ela? Ela já não marca mais o norte, você já caminha para uma direção errada. O que isso significa? Que a Bíblia deve ser a nossa bússola. Se você colocar qualquer coisa além dela como ponto de referência, você já vai buscar direções diferentes, achando que está indo para Deus. Ela mesma não diz, Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, não sou um dos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... O que ele está querendo dizer? Ei, eu sou o norte, eu sou a referência. Se você quiser fazer a fórmula da felicidade da sua vida e colocar assim: Jesus, eu preciso, para viver bem, para viver feliz, eu preciso de Jesus mais alguma coisa, significa que a Bíblia deixou de ser a tua bússola, deixou de ser a referência. Para eu ser pleno na vida, eu preciso de Jesus e também uma casa, eu preciso de Jesus e também um carro, eu preciso de Jesus e também ter viajado o mundo. Querido, Jesus não é suficiente para você, se assim é o seu pensamento. O que a Bíblia diz a respeito da salvação? Se fizer dele o teu único e suficiente Salvador, não é isso? Quando nós queremos até por meio de obras tentar se aproximar mais de Deus, nós não estamos falando que Ele é suficiente para nós, porque nós entendemos que, Jesus é meu Salvador, mas eu também preciso das minhas obras para que o Senhor me aceite. Eu também preciso estar 100% essa semana para que eu possa me dirigir em oração a Ele. Bom, onde está o sangue de Jesus? Aonde está aquele que perdoa os pecados? Evidentemente que nós não vivemos uma vida permissiva, mas, como eu tenho enfatizado muitas vezes aqui, a nossa vida com Deus não é uma vida de tentativa de ir para o céu ou uma tentativa de fugir do inferno. É uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. E como uma resposta faz toda a diferença entre eu obedecer porque o Lucas vai me bater se eu não obedecer, e eu fazer coisas para ele porque ele é meu amigo e ele me ajudou muitas vezes, então agora eu expresso uma vida de gratidão. O sentimento é diferente, a razão é diferente. Se o Ademir me pedir uma coisa para eu fazer e eu vou fazer porque depois o Ademir vai me ajudar ali na frente, é uma troca de favores, é uma troca de interesses. Agora, quando eu faço as coisas por ele, sem esperar algo em troca, mas simplesmente, eu gosto dessa pessoa, eu quero expressar o meu amor por ela, a atitude é totalmente contrária. Porque é assim que muitas pessoas se relacionam com Deus, querendo as bênçãos dele, querendo coisas que ele dê em troca. E aí, querido, entra naquilo que eu acabei de te falar. Eu estou buscando o quê? Deus, mais alguma coisa, para eu me sentir pleno. Às vezes pleno até mesmo com Ele. Eu quero Deus e mais alguns eventos de fim de semana. Eu quero Deus e mais uns cursos. Eu quero Deus e mais isso e mais não sei aquilo. Deus deixou de ser o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus foi escrita para te transformar, não apenas para te informar. Quantas pessoas você conhece que sabe, decora os livros, que talvez saiba dar aula de um monte de coisas, mas não vive?
Tiago, no capítulo 1, Tiago, o irmão de Jesus, diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática, eu até coloquei sublinhado nas coisas que falam de prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse homem será, o que está escrito ali? Feliz. Qual é a condição da felicidade aqui? É a prática, é a obediência daquilo que o Senhor colocou para nós. A Bíblia, meu amado, tem que ser a nossa referência. Ela precisa ser a nossa referência, nós como igreja, nós como filhos de Deus. Uma vez que nós temos outra referência qualquer, nós perdemos o norte, andamos para qualquer caminho achando até que vamos encontrar Deus, mas nós perdemos o norte. Foi como se eu tivesse colocado uma bolinha magnética aqui e a bússola está apontando para cá, mas agora essa agulha é apontada para lá. E às vezes eu vou trilhando um caminho paralelo, que tem coisas da Bíblia embutidas nessa mensagem. Eu vim em tal lugar, eles falam da Bíblia, eles até citam versículos da Bíblia, você lê livros que até parece que esse cara é cristão, mas é uma linha perto, mas ao mesmo tempo ela é paralela, e toda linha paralela nunca vai se encontrar. Ela vai caminhar pertinho. Não é isso que a Bíblia diz a respeito do final dos tempos? O amor de muitos esfriaria. Eles ainda têm amor, eles ainda seguem algumas coisas, mas Deus não é mais suficiente. A Bíblia não é mais a minha bússola. Eu acho que as coisas deveriam ser assim, eu deixei de ver o que a palavra de Deus acha. A segunda coisa pela qual eu e você precisamos crescer no amor à palavra, é que o maligno é vencido pela palavra de Deus. Isso é fantástico, que o objetivo número 1 de Satanás é destruir a alegria da tua fé. É colocar dúvidas sobre a tua fé, é colocar circunstâncias para que você comece a duvidar, assim, não sei se Deus me ama tanto assim. A estratégia, meu amado, é a mesma desde o princípio. Não foi assim que ele tentou Eva? Foi assim que Deus disse, você não podia comer de nenhum fruto da árvore do jardim. Colocar dúvida no coração, não foi isso que Deus disse. Ele falou que a gente só não podia pegar desse daqui, não. É porque Ele não quer que vocês tenham o mesmo conhecimento que Ele. E aí há uma dúvida no coração de Eva, não quer saber de uma coisa. E a Bíblia diz que ela olha para aquele fruto e aí então passa a desejar. Lembra do ciclo do pecado que nós repetimos muitas vezes aqui? Eu olho, eu percebo, e agora gera um pensamento, e aí gera uma ação. Eu percebo as coisas ao meu redor, e agora gera um pensamento, gera um sentimento, e aquilo gera uma ação sobre nós. A palavra de Deus precisa habitar em nós. O maligno é vencido pela palavra de Deus. Você lembra como Jesus repreendeu Satanás quando ele foi tentado no deserto? Lembra? Jesus, 40 dias em jejum e oração no deserto. Nos últimos dias, Satanás chega diante dele e começa a tentar Jesus com necessidades que o homem Jesus sentia. Fome, que é a primeira das tentações, pão, fama, riquezas, que são as tentações normais do homem. Como Jesus repreende a Satanás? Será que ele bate os pés, te arreda daqui, Satanás? O que ele usa em primeiro lugar? Palavras de Deuteronômio, um livro escrito no deserto. E ele repreende Satanás 3 vezes com o quê? Com o poder das Escrituras, meu amado. Se a palavra de Deus habita em mim, quando o inimigo vier tentar você, como é que você repreende ele? Não é simplesmente, sai daqui, vou chamar o pastor, vou chamar o meu líder de PGI. Se a palavra estiver habitando em você, imediatamente quando ele te tentar, e perceba que Satanás tenta Jesus com a própria palavra, não está escrito isso? Distorcendo a palavra. Quantas pessoas você conhece? Quantos, às vezes até pregadores você conhece que tiram versos de contexto para afirmar coisas que Deus não disse? Mas se você não conhece a palavra, o que você faz? Você engole um veneno, como Jesus engoliria. Mas o que Satanás percebe? Esse cara conhece a palavra. Até que Jesus finalmente dá um basta. Mas o fato é, meu amado, se você não se empenhar em conhecer essa palavra, quando vier a tentação sobre você, você não tem de onde tirar forças. Você não tem como repreender o maligno, por quê? Porque a palavra não habita em você. Nem o Salmo 23 você não conseguiu ainda decorar ou entender algumas vezes. Como é que você vai repreender alguma coisa? Como é que você vai entender? Você precisa entender que há poder na palavra do Senhor, que nós entendemos aqui, antes de haver poder na tua boca, porque ela foi formada primeiro que a nossa geração agora. Como o mundo foi criado?
Gênesis capítulo 1, eu repeti isso já várias vezes para vocês, né? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Verso 2, e disse Deus, haja, e houve. E aí, a partir de então, toda a terra é formada através do quê? Haja isso, haja aquilo. E assim se plantou um princípio no reino espiritual. E quando eu proclamo coisas debaixo dessa autoridade, no reino espiritual, o reino físico reflete uma influência daquilo que foi proferido. Entende? Quando você está debaixo dessa autoridade, o maligno é vencido pela palavra de Deus. Por isso que não adianta nada deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, se não há autoridade sobre aquele que possui a Bíblia. Agora, quando ela está aberta e você percebe alguma coisa aí na tua vida e você ora o Salmo 91 e não apenas recita ele como uma fórmula mágica, mas você entende, ó Senhor, é realmente, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lá no Salmo 23, eu não seria atingido. Ou você pega o próprio Salmo 91, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, enfim, você começa a tomar posse verdadeiramente dessas palavras, não apenas recitá-las. Há autoridade sobre você, aí o maligno não prevalece. Amém, meu amado? Você há de concordar comigo que existem dias que a nossa alma precisa ser reanimada, não tem? Qual é a melhor solução? Eu me volto para a palavra de Deus. Terceiro ponto, nós lemos lá o primeiro verso, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra, saiba que a palavra é viva. Aquilo que está vivo produz um efeito aqui. Você lembra de uma semente? Uma semente é algo pequeno, mas dentro desse algo tão pequeno, existe um código que precisa ser ativado. E quando esse código genético for ativado, aquilo que é pequeno pode se tornar em algo grandioso, certo? Certo ou errado, gente? Ok, lembra de uma parábola que Jesus nos conta em Lucas, a parábola do semeador? Um semeador saiu a semear. Ele fala que aquelas sementes foram jogadas em vários solos diferentes. Ninguém entendeu muito bem no início, mas depois Jesus tem uma conversa particular com os seus discípulos e ele fala assim, ó, a semente é a palavra de Deus. Ele cita a árvore de mostarda, que é uma árvore frondosa, grande, mas antes dela ser uma árvore, ela é algo pequeno. Mas quando ela recebe a ativação da terra, do solo, da água, há um potencial ali dentro para que ela se torne, alguns anos depois, algo extraordinário que todos veem. Agora perceba, se Jesus compara a palavra de Deus a uma semente, olha o poder que ela tem de fazer dentro de você. Pode ser algo pequeno, pode ser um texto pequeno, mas se você faz dela a tua bússola, se você entende que o maligno é vencido pelo poder da palavra, e você entende que ela é viva e eficaz, pode ser uma semente, mas é plantada no solo fértil do teu coração, e que árvore que vai produzir aí? Um caráter semelhante a de quem? Do Filho de Deus. Esse é o poder da semente da palavra de Deus, que está dentro de você, que precisa ser plantado dentro de você, semana após semana, seja no domingo, seja na quarta-feira, no dia do PG, em que você se reúne, seja em um momento do teu tempo a sós com Deus, onde você para refletir as Escrituras. Você está fazendo o quê? Você está regando essa semente, e ela está produzindo dentro de você, dependendo daquilo que você está fazendo, uma árvore frondosa, como diz um texto diferente, plantada junto ao ribeiro das águas, que produz fruto. Você entende que a semente é a palavra de Deus? E a palavra de Deus precisa ser plantada nos nossos corações, não é algo qualquer, querido. Ela tem a capacidade de destravar, não é coisas na mente, coisas que estão escondidas dentro de você, não. Ela tem a capacidade de destravar a tua visão de enxergar o reino espiritual, para as coisas que você só enxerga às vezes no mundo natural. Uma semente tem potencial para criar, uma semente, ela tem esse poder de destravar talvez a vida de Deus, que Ele quer derramar sobre você, mas se eu não olho para a palavra com a devida referência, eu não entendo. Você lembra que na primeira multiplicação dos pães,
Jesus faz todo aquele negócio, todo mundo se alimenta, ok? E aí ele manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia. De madrugadinha ele dá um susto neles, né? Caminha sobre as águas, eles acham que é um fantasma. De manhãzinha eles estão lá do outro lado, lá em Cafarnaum. E a multidão seguiu Jesus, viu de manhã que ele não estava, correram para lá, atravessaram de barco, chegaram lá, queremos Jesus, e nós, se fôssemos nós, talvez pensaríamos assim, nossa, que beleza, pregação, ontem valeu, terminamos em alto o nosso culto, deu milagre lá no culto, agora esse povo está aqui sedento. E o discurso de Jesus para eles é duro. A multidão voltou no dia seguinte, gente, da multiplicação dos pães, e Jesus dá um discurso duro para eles. Jesus fala assim, vocês não estão aqui por causa das minhas palavras. Vocês estão aqui por causa do milagre de ontem, da multiplicação dos pães. E ele começa a falar assim, se você não comer da minha carne, se você beber do meu sangue, você não vai ser meu discípulo. E as pessoas falam assim, duro discurso é esse. E a Bíblia diz que muitos que se autodenominavam discípulos, abandonaram Jesus, logo depois do milagre da multiplicação dos pães. Você entende como isso é sério? Jesus chama os 12 e fala assim, vocês não querem partir também? E aí o que Pedro fala? Nesse momento, inspirado pelo Espírito Santo, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Querido, eu e você, nós vamos correr atrás de milagres, de eventos, de boa música, de um ambiente legal, bem estabelecido, com uma estrutura para os nossos filhos, isso e aquilo, e nós vamos fazer da igreja um clube, se nós não entendermos que nós estamos aqui por causa das palavras de vida eterna, não por causa da multiplicação dos pães, não porque Ele tem o poder de fazer o sobrenatural apenas em nós. O que Jesus nos ensina aqui? Que eu preciso voltar os meus olhos para a palavra, porque, penúltimo ponto, a palavra revela os motivos do meu coração. Quando ele compara assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, tem um quê cultural aqui. A espada de 2 gumes, ela é afiada dos 2 lados, ela já existia antes, mas os romanos foram aqueles que aperfeiçoaram ela mais do que qualquer outro império. Então, eles entendiam que a espada de 2 gumes foi aquilo uma das coisas que proporcionou os romanos conquistarem o mundo. Então, no entendimento dele, quando ele usa esse exemplo, eu vou te dar um exemplo de algo que você conhece, algo pelo qual você foi conquistado e algo pelo qual muitas pessoas temem, porque ela pode cortar em várias direções, diferente da espada dos sarracenos e de outros povos. E ele fala assim, a palavra de Deus, ele usa essa comparação, a palavra de Deus é como essa espada que conquistou o mundo pelo qual vocês estão vivendo agora. Ela é penetrante a ponto de, e ele usa exemplos de 2 coisas diferentes, mas que estão juntas, muito juntas. Ele fala de alma e de espírito, ela é capaz de dividir a alma e o espírito. E se você ainda não entendeu, ele cita o exemplo assim, juntas e medulas ou articulações, a medula está dentro do osso, ela está embutida no osso. Para você chegar na medula, você tem que quebrar algo muito duro, mas ao mesmo tempo, depois que você quebra algo, não sei se você já viu um osso quebrado no meio, é uma parte mole lá de dentro, você precisa ter uma delicadeza. Então, seria como se fosse quase que um bisturi médico, em que você é preciso. Você não consegue separar aquilo ali com a mão, você não consegue separar com a força, mas a palavra de Deus, ela é forte o suficiente para quebrar aquilo que é duro, e delicada e precisa o suficiente para separar as partes moles. O que ele está comparando? Alma e espírito. Somos nós. Nós não conseguimos distinguir o que é sentimento do que é o espírito. Não é essa a nossa maior confusão sempre? Será que é de Deus? Será que não é? Será que Deus falou comigo? Mas, poxa, será que não pode ser de mim? Porque a nossa alma, ela ainda está nesse processo de transformação, de aperfeiçoamento, que nós chamamos de santificação. Mas a palavra de Deus mesmo diz que o espírito está pronto. Ele está ali, mas nós não conseguimos distinguir. E quando eu não consigo distinguir, o que eu faço? Muitas pessoas têm experiências emocionais, e chamam isso de espirituais. Por quê? Porque eu não consigo distinguir.
A minha alma e meu espírito está meio confuso, está me atrapalhando. E o que é que eu faço? Eu posso me enganar, eu posso achar que tudo aquilo que eu tive foi do espírito e de repente foi da minha carne, que decepção. O que eu faço? Ei, olha o que a palavra de Deus faz. Ela é penetrante, ela é eficaz a ponto dela dividir o que é da tua alma e o que é do espírito. O que a palavra faz então? Ela me ajuda a discernir de fato aquilo que é do meu coração. E por várias vezes a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Não é? Ele parece que a gente quer o bem, Senhor, eu vou fazer isso aqui, se o Senhor me der isso aqui, me dá porque eu vou ajudar a igreja, mas no fim das contas não é isso. Tem um livro que eu li há pouco tempo atrás, nós estamos compartilhando com a nossa equipe pastoral, do Timothy Keller, chama Romanos 1:7. Um exemplo que ele usa lá é um rei que tinha várias posses e um camponês. O camponês separou um dia e trouxe algumas cenouras para o rei do seu cultivo, da sua horta, trouxe lá um cesto cheio de cenouras. O rei ficou bem feliz, e acabou dando para aquele camponês um campo novinho e mais um monte de bens e riquezas para ele. Um outro empresário da região olhou, poxa, é agora mesmo. Ele separou um cavalo bem bonito que ele tinha lá no seu rebanho e chegou diante do rei, esperando que, poxa, se o camponês deu uma cenoura para o rei e ganhou tudo isso, o que eu não vou ganhar se eu der um cavalo para ele? E o rei recebeu aquele cavalo e só agradeceu ele e segue a vida. E ele ficou olhando, poxa, rei, e agora? E o rei fala assim, eu consigo distinguir o teu coração. Você achou que trazendo algo para mim eu iria te dar algo como eu dei para o camponês. Aquele camponês, ele deu as cenouras para mim. Agora você está dando um cavalo para você mesmo. Faz toda a diferença como nós nos achegamos a Deus. Porque a única coisa que nos ajuda a distinguir de fato a alma e o espírito é a palavra de Deus, a intenção do coração. Querido, o autoconhecimento é uma das coisas mais difíceis de se obter. Por isso que os adolescentes, eles passam por uma fase um pouquinho mais revoltadinha. Não é que eles estão revoltadinhos, estão tentando entender de fato quem eles são. O Salmo 139 é uma das maiores expressões de como Deus te conhece. Vou pôr ele na tela para você. Diz assim, presta atenção, é Deus te falando. Senhor, Tu me sondas. Me conhece, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, põe a Tua mão sobre mim, e tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. É tão difícil eu saber, às vezes até o que eu mesmo quero. E a palavra fala assim, ei, Deus te conhece de maneira profunda. As Escrituras revelam o verdadeiro motivo do meu coração. E o último ponto que eu quero ressaltar para você nesse dia: conhecer a palavra é obter a verdade sobre Deus. Você não vai conseguir saber a verdade sobre você mesmo se você não souber a verdade sobre Deus. Conhecer a palavra é conhecer a verdade sobre Deus. A verdade sobre Deus é que só Ele tem o poder de transformar vidas, querido. O mundo, a filosofia, a autoajuda, tudo isso tem o poder de te encorajar por um curto período de tempo. É como um carrinho de fricção. Você anda, você até sai dali motivado, sai daquela conferência, sai daquele lugar ali motivadinho, você vai, mas a fricção é curta. Passa uma semana, passa duas, ou vem a primeira dificuldade um pouquinho maior, você precisa de outra fricção daquela, e vai chegar um momento que você vai perceber que isso aqui não é aquilo que eu quero, não transforma a vida de fato. Agora, se a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida, qual é o maior desrespeito que eu posso ter por ela? Não ler. Percebe que não é rasgar, não é queimar. O maior desrespeito é que Deus escolheu se revelar a nós através da sua palavra, e assim foi feito de geração a geração, repetição, passado de geração a geração, até Moisés. Moisés foi o primeiro onde Deus fala assim, agora escreve.
Porque eu não sei se essa geração que está aí, o pessoal vai continuar passando, se não vai dar um telefone sem fio daqui por diante. Porque até então, cada palavra era honrada. Estava conversando com o Fábio essa semana, né? Por que Jesus fala 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome? Não é para a gente dizer quando tem pouca gente no culto, né? Graças a Deus que está aqui. É porque são testemunhas. E naquela época o testemunho de uma pessoa é a lei. Por isso, de geração em geração, era fiel à história que era passada. Até Moisés chega assim, Deus fala, agora escreve. E de Moisés em diante, são a lei e os profetas, até chegarmos até nós. Querido, Deus escolheu se revelar a nós através de palavras. E nós cremos que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a nós da parte de Deus, para que nós olhássemos para essa palavra. E as partes simples são muito claras, as partes complexas nós precisamos de alguma ajuda, e é por isso que nós estamos aqui. Deus não escolheu revelar tudo o que existe no mundo através da palavra, mas tudo o que você precisa saber, enquanto a tua passagem aqui na terra, já está revelado aqui. Então, meu amado, ame essa palavra. Não estou dizendo para você amar o livro, ame a palavra de Deus. Deus escolheu se revelar a nós através dela. O maior desrespeito que você pode ter é não dar importância para aquilo que ela diz. Ser ignorante sobre a palavra de Deus é ser ignorante sobre o próprio Deus. Nós não vamos conhecer a Deus profundamente. A última pergunta que eu tenho para você hoje é: quantos querem experimentar o Espírito Santo? Levante sua mão se você quiser. Ok? Deixa eu te dizer como. Quanto mais da palavra de Deus você conhece, mais você conhece dele. Entende? Por quê? Porque você vai ter experiências emocionais, você não vai saber se é do Espírito ou não. E o que ela diz? Ela é eficaz, ela é viva, ela é penetrante a ponto de dividir a minha alma e o meu espírito e me mostrar se aquilo que eu estou experimentando, de fato, é do Senhor. De fato, é assim que eu preciso viver. Sabe, meu amado, vamos aplicar a Bíblia à nossa situação. 3 coisas práticas que eu quero te dizer para concluir essa palavra. Medite, ore e seja paciente. Medite quando? Diariamente. Ore, pare, leia devagar, leia em voz alta para você mesmo entender. Reflita. O que eu estou vendo? O que Deus quer me dizer a respeito disso? E seja paciente, porque não deixe as lições se perderem enquanto você reclama. Não deixe as lições que Deus está tentando te dizer nesse tempo se perderem enquanto você resmunga porque não aconteceu isso, porque não aconteceu aquilo, porque o Senhor fez na vida do outro, por que não faz na minha vida? Poxa, mas ele nem merecia, olha o tipo que ela faz, nem tem compromisso contigo, o Senhor já abençoou. Ei, meu amado, ore, leia, reflita e seja paciente. A Bíblia é o caminho para a salvação. Paulo, quando ele instrui o seu discípulo Timóteo, ele fala assim, não deixe de meditar no livro dessa lei, nas sagradas escrituras que foram ensinadas desde que você era um menino, porque elas produzem vida e salvação. Lá em 2 Timóteo, você vai ver isso. Portanto, ame mais a palavra de Deus, aprenda mais e viva mais essa palavra, porque essa é a vida de Deus em nós, é a maneira com que Deus escolheu se revelar. Se você puder anotar agora aí, eu vou te dar a prática dessa semana. Nós vamos ter 2 coisas nessa semana, para nós fazermos em cima de tudo isso, aquilo que eu tenho compartilhado contigo. Leitura diária, em cima dos planos que eu vou colocar para você depois. E todos os dias, um dos nossos pastores vai compartilhar um pequeno devocional de no máximo 5 minutos, em cima dos textos que a igreja toda vai estar lendo. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai achar um tempo. Qual é o melhor tempo para eu ler a palavra? A hora do dia que você está mais disposto. Não interessa se é de manhã, se é de noite, se é de tarde, se é de madrugada. É a hora que você estiver mais disposto. Você vai separar um tempo. Segunda coisa, um lugar. Qual é o melhor lugar, pastor? É o lugar ungido? É o lugar onde ninguém te interrompe. Pode ser até no banheiro. Se ninguém te interrompe lá, vai para lá. Então, eu separo um tempo. E eu separo um lugar adequado onde eu não vou ser interrompido. E eu vou seguir um plano simples. Qual é o plano? Faça uma breve oração.
eu leio com cuidado os trechos que nós vamos indicar para você nessa semana. E aí eu reflito em cima daquilo. E aí eu sigo. Se é de manhã, você vai trabalhar depois de tudo isso. Separei um tempo, separei um lugar, uma breve oração. Eu vou ler, refletindo, e aí vou seguir o meu dia ou vou dormir se é de noite. Certo, gente? E aí você vai ouvir aquele devocional daquele dia. Você vai ver, a partir de amanhã já vai estar lá. Vamos começar no livro de Gálatas. Põe para mim lá, por favor, Fábio. Segunda e terça-feira, nós vamos ler Gálatas. São 6 capítulos. O objetivo, nós vamos ler 5 cartas nessa semana inteira, gente. Semana que vem eu vou fazer uma enquete aqui, vou perguntar, por favor, né? Você vai estar sendo lembrado todo dia no aplicativo. Quarta e quinta-feira, nós vamos ler Efésios. Quinta-feira você já vai ter lido 2 cartas. E aí depois é só alegria, olha que coisa boa. Sexta-feira vou ler 4 capítulos, não lia nada, agora estou lendo 4. Filipenses, 4 capítulos, rapidinho. Sábado, Colossenses, 4 capítulos. Domingo, 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Eu creio que daí na semana que vem, vou te dar outra meta, né? Um negócio diferente. Mas como eu vou amar a palavra? Se eu não tiver a disciplina não de ler, querido, não é um plano de leitura. Não quero que você chegue aqui na semana que vem, ai pastor, terminei de ler. Não, é refletir. O que ela me diz? O que ela pode fazer comigo? Nós somos a verdade que liberta, meu amado. Dentro do nosso DNA, dentro da nossa visão está escrito assim, ó, um povo apaixonado por Deus e pela sua palavra. Queremos chegar ao final desse ano aqui, onde pelo menos mais de 50% da igreja já tenha lido pelo menos uma vez o Novo Testamento. Você se assustaria, qual é a estatística da quantidade de pessoas que se dizem cristãos e nunca leram a Bíblia? Inclusive, pastores. Uma estatística saiu, 65% dos pastores que nós temos no Brasil nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez. Se coloque de pé, por favor. Eu não quero aqui, nesse dia, transmitir para você apenas informação. Mas eu quero te transmitir uma inspiração daquilo que pode te transformar. A partir de amanhã, hoje já vai estar nas nossas redes sociais, depois do culto das 7h30, o plano de leitura. A partir de amanhã já vai estar o primeiro devocional. Eu gostaria que você levasse a sério isso. Como igreja, nós precisamos crescer no amor à palavra. Nós não vamos crescer jamais se não nos olharmos para ela com a devida reverência. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude? Pai querido, Senhor, tantas vezes, muitos de nós já fizemos tantos planos de leitura, Pai, muitos deles nós cumprimos, muitos nós deixamos de lado, Senhor, mas nós não queremos fazer dessa semana mais um plano de leitura. Nós entendemos, Pai, como igreja, que nós precisamos crescer no amor à palavra, Deus, e talvez nós negligenciamos o poder que existe nela de nos transformar durante muito tempo. Nós não olhamos, Senhor, com a devida precisão e reverência que ela tem o poder de me transformar, de fato, de dividir o meu sentimento da emoção, daquilo que é do Espírito, Pai. E eu quero te pedir que nessa semana, esse início, essa iniciativa de um plano de leitura, Senhor, seja transformador na vida de cada pessoa, que ao eles abrirem a Tua palavra, Senhor, essa palavra seja viva, seja eficaz, seja atuante naquilo que eles estão vivendo, Pai. Cada pessoa, seja em um apartamento, em uma casa, antes de começar o trabalho, antes de dormir, ó Pai, em qualquer momento que elas abrirem a Tua palavra, Espírito Santo fala com elas, se revela a elas, mostra, Pai, principalmente as profundezas do coração delas, para que depois as coisas externas sejam reveladas, ó Pai, para que depois o problema que ela precisa resolver nessa semana, no trabalho, na família, no casamento dela, Pai, aí sim possa ser descortinado, porque uma vez que nós somos expostos à Tua palavra, aí sim a intenção do nosso coração é revelada, Pai, e uma vez que ela é revelada, o Senhor pode nos tratar, o Senhor pode curar a ferida que primeiro há em nós, para que depois nós venhamos a olhar para os problemas daqueles que estão ali fora, para aqueles que nós tenhamos talvez julgado e apontado o nosso próprio dedo, Pai. Deus, começa a sarar essa igreja internamente, a partir do crescente amor pela Tua palavra, Deus.
Pai, que nós possamos ter testemunhos de grandes, de extraordinários tempos a sós contigo de cada pessoa aqui, Senhor. Que lá na palavra do PG, nessa semana, já possam haver testemunhos, Pai, de que esse livro de Gálatas que nós iniciamos, que esse livro de Efésios que nós vamos terminar até a quinta-feira, Pai, ele possa trazer a revelação que vem do alto, a respeito até mesmo da espada do Espírito, Deus, da armadura do cristão, que nós veremos lá em Efésios. Pai, tantas coisas, tantas verdades que Tu queres revelar para nós. Deus, não deixe isso virar apenas um conhecimento nessa igreja, Pai, mas que seja como nós acabamos de ler o texto hoje aqui, viva e eficaz, viva e eficaz, penetrante, cortante, que venha gerar discernimento nesse povo que aqui está, Pai. Deus, gera em nós uma igreja apaixonada pelo Senhor e pela Tua palavra, como diz a visão da verdade que liberta, Pai. Um povo, Senhor, sarado, um povo que Te busca de maneira incessante, que zela pelas Escrituras, ó Pai, não como uma forma de idolatria, mas por entender que o Senhor se revela a Ti, e uma vez que nós Te conhecemos, Pai, aí nós podemos nos conhecer. Derrama sobre essas pessoas discernimento do Espírito Santo, Pai. Não haja confusão, Deus, que não haja dúvida, que não haja, Senhor Jesus, discórdia, mas haja nessa semana revelação, Pai. A revelação que vem do Espírito, Deus, que é inconfundível, que é a certeza profunda no coração, como a fé, que é a certeza daquilo que eu ainda não vi. E como nós cantamos hoje aqui, que assim seja, Pai. Mesmo que eu não veja, o Senhor está trabalhando dentro de mim. Mesmo que eu não sinta, o Senhor está trabalhando dentro de nós, porque o Senhor não cessa, o Senhor não para de trabalhar em nenhum momento dentro de nós. Antes que a palavra chegue à nossa boca, nós lemos hoje, Pai, o Senhor já conhece. Deus, dirige essas orações que serão feitas a cada dia, a cada semana. Deus, que eles tenham experiências sobrenaturais lá no negócio deles, Pai. Quando eles estiverem fechando um contrato, um negócio, quando eles estiverem atendendo um cliente, Deus, Pai, que naquele momento eles sejam tocados, e eles percebam, Senhor, que aquilo que eles leram pela manhã, aquilo que eles leram na noite anterior, se faz presente, vivo e eficaz naquele dia. Deus, transforma a visão que nós temos tido a respeito da Tua palavra, e que a cada semana nós possamos expressar um amor profundo por Ti, Senhor, que veio através do conhecimento revelado nas Escrituras pelo Teu Espírito Santo. Assim nós cremos e assim nós proclamamos sobre a nossa semana, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Se você crê, diga assim: assim eu creio e assim eu recebo, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então não esqueça,